Olá, bom dia. Vamos dar continuidade ao material do CNU, material de Finanças Públicas, Conhecimentos Gerais. E ontem nós já iniciamos Lei de Responsabilidade Fiscal e agora vamos dar continuidade. Vimos a LDO, os Objetivos Gerais, introdutórios, e preliminares da LRF, Lei de Diretrizes Orçamentárias na LRF, e agora a gente vai ver a Lei Orçamentária na Lei Orçamentária não, na LRF. Vimos a LDO e agora a Lei Orçamentária Anual. Vamos lá, artigo 5º da LRF. Para eu comentar um pouquinho aqui, vou botar aqui o ferramenta. Bem-vindo, Neila. Então, vamos continuar aqui. Lei Orçamentária Anual. Artigo 5º. O projeto de lei orçamentária anual. Item 1. Será elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas da lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente já sabia que ele ia ser igual, compatível com o PPA, a LDO, porque isso já está previsto na Constituição, e agora, né, a LRF, depois, né, em 2000, ela trouxe que também vai ter situações em que a LRF vai dizer o que, é que tem que conter na LOA. Então, ela tem que ser compatível não só com a Constituição prevê com o PPA e com a LDO, mas também com a LRF, após 2000, após o ano de 2000 que foi publicada a LRF. Segundo, conterá, e aqui já são as disposições que estão na Lei de Responsabilidade Fiscal, do que deve conter também a LOA, além do que já está previsto na Constituição Federal. Conterá, em anexo demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do anexo de metas fiscais. Ou seja, quando a LRF criou o anexo de metas fiscais, mandou colocar na LOA, na LDO, automaticamente também mandou criar um anexo que faça a compatibilidade do orçamento com esse anexo de metas fiscais. Ou seja, na LDO, não podemos confundir, na LDO você tem um anexo de metas fiscais. Na LOA, você tem um anexo que faz a demonstração da compatibilidade da programação, ou seja, dos gastos, das receitas, com essas metas fiscais. Terceiro, será acompanhado de demonstrativo regionalizado o efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenção, inseções, anistias, remissões, subsídios, benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Ou seja, qualquer tipo de renúncia de receita, ou seja, são as isenções, as anistias, remissões, subsídios, benefícios, de natureza creditícia ou tributária, de natureza financeira, tributária, creditícia, vai ter que ter um demonstrativo regionalizado sobre os efeitos sobre as receitas e sobre as despesas. Ele está dizendo o seguinte: qualquer tipo de renúncia de receita, e aí ele está dando exemplos de quais seriam essas renúncias de receita: isenção, anistia, remissão, subsídio, benefício de natureza financeira, tributária, creditícia, vai ter que ter um demonstrativo mostrando o impacto na receita e na despesa. Item 4. Isso tudo é o que a LRF está impondo à LOA. Será acompanhado das medidas de compensação à renúncia de receita e ao aumento de despesa obrigatória de caráter continuado. Ou seja, você vai ter que descrever na LOA qualquer tipo de renúncia de receita ou aumento de despesa de caráter continuado, quais são as medidas que você vai fazer de compensação. Então, você vai escrever artigos, vamos fazer isso, fazer aquilo outro, fazer isso, fazer aquilo outro. Se nós vamos isentar determinado setor, quais são as medidas de compensação? Vamos aumentar tal imposto. Então, normalmente, toda bondade, o pessoal sempre fala isso na imprensa, todo pacote de bondade, logo depois vem o pacote de maldade. Então, se você dá isenção ou desonera determinado segmento, provavelmente vai vir um aumento de imposto, um aumento de alíquota para outros setores, porque o orçamento, conforme previsto na LRF, e também colocar na LOA, ele tem que ter um equilíbrio. Lógico, acontece como aconteceu esse ano, mas olha, virtude dessa isenção, dessa renúncia, a gente vai ter um déficit de 150 bilhões. Mas não existe renúncia a essa medida de compensação. Item 5.
conterá reserva de contingência. Lembrando que na LDO a gente tem o passivo contingente. Então, se lá a gente tem o passivo contingente, você vai ter um anexo, você vai dizer tudo que pode vir a dar problema, você vai ter lá no anexo todo que pode dar problema, aqui você vai ter a reserva. Lá você vai dar a diretriz, dizendo, olha, isso aqui é um passivo contingente. Na LOA, a LRF diz, ok, se lá você tem o passivo contingente, aqui você vai ter que ter a reserva, ou seja, o dinheiro. Se lá você disse, como se fosse, por exemplo, olha, essa ação aqui, que alguém entrou contra mim, pode dar um prejuízo de 500 milhões. Isso ali você está dizendo passivo contingente. Aqui na LOA, que tem a ver com crédito, com dinheiro, você vai ter que reservar esse valor. Você vai ter um chamado reserva de contingência. E a reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante será definido com base na RCL. RCL é o que a gente aprendeu a calcular ontem, receita corrente líquida. Tudo é baseado na receita corrente líquida na LRF. Bem-vindo, Rodrigo. 2, essa reserva de contingência vai ter que ter o quê? Uma forma de utilização e montantes que serão estabelecidos na própria LDO. Como na LDO você define o passivo contingente, lá também vai dizer como você vai usar essa reserva de contingência. Essa reserva de contingência é referente ao passivo contingente. Mas lembrando, passivo contingente é uma coisa, vai estar na LDO, aí pegadinha de prova. Passivo contingente, LDO. Reserva de contingência, alô, não pode trocar essas figurinhas aí. Destinada ao atendimento, que é a reserva de contingência, é destinada ao atendimento dos passivos contingentes e outros riscos de eventos fiscais imprevistos. Ou seja, ele é primordialmente feito, essa reserva é primordialmente feita para fazer frente ao passivo contingente que está na LDO. Entretanto, a própria LF diz, pode surgir outros eventos que não foram previstos lá na LDO, na hora de fazer a LDO, que não eram, em tese, visualizados como passivo contingente, mas eles ocorreram. E a reserva de contingência está justamente para ele, como se fosse o fundo de reserva de um condomínio. Então, tem um fundo de reserva em cada condomínio, que se der um problema, quebrar um cano, quebrar uma energia, o síndico vai lá e consegue solucionar sem precisar pedir autorização para ninguém, é a chamada reserva de contingência aqui. RSL é Receita Corrente Limpa. Observações. A reserva de contingência está na LOA, porém sua forma de utilização está na LDO. Será destinada ao atendimento dos passivos contingentes que estão na LDO. O Decreto-Lei 200 de 1967, seu artigo 91, dispõe que a reserva de contingência também poderá ser utilizada para abertura de créditos adicionais. Créditos adicionais são aqueles créditos extras no orçamento. São créditos adicionais às autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento, a Lei 4.320. Ou seja, créditos adicionais são aqueles créditos em que você não tinha previsão, né, na LOA, e aí você teve que adicionar. Por isso que eles são créditos adicionais. Eles não estavam previstos inicialmente na LOA, e aí eles foram adicionados, são chamados créditos adicionais. Depois a gente pode ver se não tem aqui. Não me lembro de gente ter lido sobre créditos adicionais. Mas daqui a pouco a gente dá uma olhada aqui se tem alguma coisa mais na frente. Não te explica. A reserva de contingência não está sujeita à execução direta durante o exercício financeiro. Isso significa que não há necessidade de autorização específica para utilizá-la. Ou seja, a reserva de contingência é reserva de contingência. Não é necessariamente eu tenho que usar. Tem a necessidade de usar. Você está lá como, vamos dizer assim, o fundo reserva de um condomínio. Você não é necessariamente obrigado a usar. Você faz o fundo de reserva mês a mês, não é necessariamente necessário usar naquele mês. Você precisa ter ele pronto para eventuais imprevistos. Não confunda reserva de contingência, que está previsto na LOA, que é o que a gente acabou de estudar, do passivo contingente, que está previsto na LDO. Artigo 5º, parágrafo 6º. Integrarão as despesas da União e serão incluídas na lei orçamentária as do Banco Central do Brasil, relativas a pessoal em cargos, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores e a investimentos. Agora eu precisava resgatar, não me lembro, porque está específico do Banco Central do Brasil. Está resgatando isso aí. Teria que resgatar. Quem colocou isso aí?
ele é uma autarquia como qualquer outra. Então, todas as despesas das autarquias estão também previstas no orçamento da União. Mas não me lembro aqui, porque em 2000 tinha essa previsão do Banco Central do Brasil. Você estava em fase de transição. Vou tentar resgatar essa parágrafo 6, porque tem essa especificamente do Banco Central do Brasil. Eu me lembro, não sei se pode ser isso, o Banco Central do Brasil, ele era muito diferente dos outros órgãos, né? Não sei se vocês sabem, o Banco Central do Brasil, ele era uma dissidência, uma cisão do Banco do Brasil. Os primeiros funcionários do Banco do Brasil, eles eram, na verdade, funcionários do Banco do Brasil. Não existia Banco Central do Brasil, existia o Banco do Brasil que fazia essa função. E aí, por isso que o pessoal fala lá antigamente, né? Ah, é muito bom ser funcionário do Banco do Brasil. Por quê? Porque, por exemplo, imagina hoje um funcionário do Banco Central do Brasil, que é o ciclo de gestão hoje. Ele ganha inicialmente 22 mil. Isso era também quando ele fazia a função de Banco Central, Banco do Brasil. Tanto é que o Banco Central do Brasil ele tem fundo de pensão muito antes de existir fundo de pensão para servidores. Ele tem um hibridismo aí. Você era servidor, já tinha fundo de pensão, quando nenhum servidor podia ter. Por quê? Porque ele era dissidente do Banco do Brasil. Na hora que ele fez essa dissidência do Banco do Brasil, ele criaram um fundo chamado Centros, que é o banco, que é do Banco Central do Brasil. Mas isso antes de falar em Funpresp, nada disso. Quando estava na Prever que tinha essa questão. E aí vários servidores estatutários, ou seja, que não existia essa previsão de fundo de pensão, nem se falava nisso, no Banco Central do Brasil tinha fundo de pensão. E existe até hoje o Centros, que não é a FUNPRESP, é um fundo do Banco Central do Brasil. Não sei se foi por causa disso, desse histórico de colocar as despesas específicas do Banco Central do Brasil na União. De repente, até 2000 não era, não me lembro. Comentário: integrarão despesas da União e serão incluídas na LOA as despesas do Bacen, relativas a pessoal, encargos, custeio administrativo, benefícios e assistência aos servidores e investimentos. Normalmente, quando você tem uma situação dessa numa lei, o que a gente chama é buscar a uma interpretação da lei específica, interpretação originária, esqueci o termo, interpretação histórica, tem lá, tem um termo. Quando você lê uma lei e você não entende aquele artigo, pelo que está escrito ali, que tem alguma coisa por trás, você tem que ver a interpretação histórica, a interpretação, acho que originária, me esqueci, tem um termo que a gente usa no direito, que é você ir lá nas discussões da lei para saber o motivo do porquê aquele artigo foi criado. E você lendo e no contexto atual, você não entende, já que todas as autarquias têm as suas despesas de pessoal colocadas no orçamento. Previc, FUNAI, qualquer autarquia que você pensar, IBAMA, CVM, SUSEP, porque o Banco Central do Brasil foi destacado ali. Aí teria que ter uma interpretação histórica original de saber por que foi discutido esse parágrafo. Artigo 7º. O resultado do Banco Central do Brasil apurado após a constituição ou reversão de reservas constitui receita do Tesouro Nacional e será transferido até o 10º dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais. Exemplo: imagine que durante um determinado semestre o Banco Central do Brasil obteve um lucro de 10 milhões após a constituição de reservas. Nesse caso, esse resultado financeiro deverá ser transferido para o Tesouro Nacional até o 10º dia útil após a aprovação dos balanços semestrais do Banco Central, para que o governo possa utilizar esses recursos para fins públicos. Isso aqui é quando o Banco Central ele age como se fosse um equalizador do câmbio, da inflação, da moeda no Brasil. Então, ele faz vendas e compras de dólares. E, às vezes, com essa movimentação financeira que ele faz no câmbio, ele tem lucro. Ele não pode deixar disparar muito o dólar, ficar muito alto, nem ficar muito baixo também. Não é só ficar muito alto, não. Porque se ficar muito baixo, também prejudica os exportadores. E se ficar muito alto, prejudica a economia interna, porque você tem muitas empresas que funcionam com base em insumos estrangeiros. Então, não pode aumentar muito. E ele não pode deixar aumentar muito, porque senão prejudica toda a economia, porque muitos insumos de qualquer indústria brasileira vêm de fora.
E também não pode baixar muito, porque tem os exportadores. Então, quando tem, né, o câmbio não é só, não, sempre quando está alto está bom. Os exportadores, os importadores não. Mas quando está muito baixo é ruim para os exportadores, principalmente para o agro brasileiro, não vai ganhar menos dinheiro. Ele fica fazendo esse trabalho de câmbio. E nessa brincadeira, compra e vende dólar, acaba que ele tem um lucro. Esse lucro tem que ser repassado para o banco, no Tesouro Nacional. Execução orçamentária e cumprimento de metas. Artigo 8º. Até 30 dias após a publicação do orçamento, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é observado, deixa eu botar aqui, essa aqui também que é muito em prova. 30 dias, pega os detalhes aqui. 30 dias após a publicação do orçamento, lembrando que a LOA a gente envia até o dia 31 e ela volta até o final da sessão legislativa. Até o final da sessão legislativa. Ela volta até o final da sessão legislativa. E dá normalmente 22 de dezembro. Aí, ó, até 30 dias após a publicação do orçamento, mas lembrando, ela volta para o Poder Executivo e o Poder Executivo tem que publicar a LOA, porque a LOA é uma lei, né? Tem que fazer a sanção dessa lei. Depois que ele publica a LOA, faz o sancionamento é a publicação do Diário Oficial da União. Ele tem que, nos tempos que puser a LDO, ou seja, a LDO vai dizer, a LDO já foi aprovada lá no começo do semestre. Nos termos que dispuser a LDO e observado disposto na linha C, inciso 1 do artigo 4º, ou seja, o que a LDO também fala aqui na LRF, que é o quê? Que é a questão dos empenhos, a limitação de empenhos, os contingenciamentos. O Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução. O que é isso aqui? Isso aqui é toda vez que sai o orçamento, publicado o orçamento, todo mundo fica esperando o decreto. O que é esse decreto? O decreto da programação financeira. Você vai ouvir muito isso no seu escudo. Já saiu o decreto de programação financeira? O que é o decreto de programação financeira? É a forma que ele vai distribuir o dinheiro mensalmente. É como se a gente fizesse um orçamento familiar e dissesse o seguinte: ok, fizemos aqui o nosso planejamento, está tudo previsto, vamos viajar no meio do ano, vamos para o Nordeste, sei lá, no tal dia a gente vai ali para o Sul, vamos fazer uma viagem para o exterior, essa coisa toda. Né? Só que, a partir do momento que você definiu, né, as diretrizes, agora você tem que dizer quando você vai guardar o dinheiro para fazer aquela viagem, quando é que você vai desembolsar esse dinheiro para a viagem. Então, você vai fazer a programação financeira, a programação de execução, do dispêndio do dinheiro. Só que tem que lembrar que mês a mês isso é monitorado. Mês a mês não, bimensalmente, né? Bimestral. E há sempre, quando há as situações, a gente vai ler mais embaixo, que aparecem na imprensa. O governo contingenciou da educação X%. O governo contingenciou X, não sei o que, das Forças Armadas. E aí fica aparecendo que aquilo foi, e aí, assim, dá a impressão para quem conhece a família, que aquilo ali foi a opção do governo, que foi, na realidade, uma opção de fazer aquilo para aquele segmento. Não, ou seja, nós vamos ler aqui, isso aí, na verdade, é uma obrigação do governo. Se não foram se não foram arrecadadas, ia falar executadas, não foram arrecadadas as receitas estimadas ou previstas, você tem que fazer o contingenciamento daquela área. Você não pode autorizar, senão você incorre em crime de responsabilidade. Então, parece que o presidente está fazendo de propósito, retirando dinheiro da educação, da saúde, contingenciando, né, que aparece na empresa. Mas, na realidade, se ele não fizer aquilo, ao mesmo tempo ele vai estar respondendo pelo impeachment, crime de responsabilidade. Então, na verdade, é a obrigação dele fazer, quando ele vê que a estimativa não está sendo efetivada, não está sendo arrecadada. Mas, primeiro, na programação financeira, você tem isso. Essa estimativa que você tinha de receita, você vai botar isso no decreto. Entendeu? Ok. Né, minha área financeira diz, ó, que em fevereiro a média de recebimento, de janeiro a média de recebimento é essa, em, em fevereiro, março, abril, maio, junho. Tem a estimativa da receita, e aí os dispêndios que você vai botar de acordo com o que está previsto em fevereiro. Você sabe que em junho o pessoal paga mais, no meio do ano,
Então, tem restituição de imposto de renda à pessoa física, pessoa jurídica. Então, você tem toda essa programação aí. Vamos Agora ver. está uma discussão no governo, exatamente, eu acho que é desse assunto, né? Sobre Haddad, Lula, Sim, dizendo sobre receita, sim. corte de receita, previsão de receita, orçamento. Acho que é É, isso. essa discussão que estamos agora é da LDO. E no semestre vai ter a discussão da LOA. Lógico, pode ter, não vi essa discussão isso na imprensa, mas todo bimestre, então você tem janeiro, fevereiro, em março tem contingenciamento, porque você vê se tem, né, recurso suficiente para executar a programação financeira. Aí depois vai ter abril e maio, quando for em junho vai ter discussão. Tem ou não contingenciamento? Quando você estiver no governo, você vai ver, toda hora vai estar falando em contingenciamento, de 2 em 2 meses, porque a LF diz que em 2 em 2 meses tem que avaliar. E aí, essa programação financeira, esse decreto, é um decreto, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira. Não fala como. Como é que ele vai estabelecer? Hoje a gente sabe que é um decreto. Ano a ano tem um decreto de programação financeira. Quem faz o decreto é a SOF, Secretaria de Orçamento Federal, junto com o STN, mas quem assina é o presidente. Então, um decreto presidencial. Vamos lá. Suponha que um determinado município publica um orçamento anual em janeiro. Dentro de 30 dias após a publicação, o prefeito e sua equipe, por meio de um decreto, deve estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal dos reembolsos, ou seja, os gastos financeiros, definindo quando e onde serão gastos os recursos ao longo do ano. Isso pode incluir a determinação de valores e datas para pagamento de serviços públicos, como coleta de lixo, pagamento de funcionários, investimentos em infraestrutura, entre outros. Essa programação financeira e cronograma de execução mensal são importantes para garantir o controle e a transparência dos gastos públicos, bem como evitar os desequilíbrios nas contas públicas. Artigo 8º, parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele que ocorreu o ingresso. Isso aqui, ó, marque como bizu. Isso aqui eles brincam direto em prova. Toda hora cai. O que significa um recurso vinculado? Por isso que eu falei para você que muitas vezes, desculpa, muitas vezes a contingência, o contingenciamento, ele é vinculado. Por quê? Porque existem recursos vinculados. Existem recursos que têm que ser destinados para a educação. Existem recursos que têm que ser destinados para a saúde. Existem recursos que têm que ser destinados para a segurança pública. Já está previsto isso. Então, eles são vinculados. Então, quando há vamos dizer assim, uma recessão, quando há uma situação em que você não arrecada aquela estimativa daquele recurso vinculado, o seu contingenciamento, ou seja, o seu decreto de contingenciamento também é vinculado. Mas tem essa questão aqui, ó. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender o objeto. Então, ele é contingenciado, não é utilizado naquele momento. Só que é o seguinte, que quando há o descontingenciamento, ele tem que ser usado para aquela mesma finalidade. Você tem uma taxa, você tem uma parte de uma arrecadação, que ela é vinculada, é chamada uma arrecadação vinculada para determinado segmento, não veio aquela arrecadação daquela receita. Você contingenciou, não foi gasta aquela receita, não teve aquela receita, não teve aquela despesa. Mas no momento que aquela receita entra, ela é vinculada, ela vai ser gasta para aquele específico a vinculação. Ainda que exercício diverso. Significa o seguinte: você tinha aquela receita prevista para aquela vinculação, contingenciou porque não teve aquela arrecadação. No ano seguinte, aquela receita foi arrecadada. Ainda que exercício diverso, ela vai ter que ser usada para aquela definição. Eu não posso dizer, mas ano passado estava prevista essa despesa, não teve essa arrecadação, só veio esse ano essa receita, mas essa receita que veio esse ano era para a despesa do ano passado. Só que a gente nem sequer escreveu ela em despesas anteriores. E agora? Vamos botar essa receita no bolo geral do orçamento? Negativo. Ela vai continuar vinculada. Só entender isso, ela vai ficar vinculada. É como se você dissesse na sua casa o seguinte: esse dinheiro que a gente vai receber da venda do carro, ele tem que ser usado para comprar outro carro. Esse dinheiro que a gente está vendendo aqui, a gente vai comprar outro apartamento. Você não pode receber esse dinheiro e usar para outra destinação. Você não pode receber o dinheiro da venda do carro e gastar para comprar, sei lá, uma viagem,
Não sei se tem previsto isso, mas estou falando assim, dando um exemplo para ficar mais claro. Que aquele dinheiro é vinculado. Se cai muito em concurso, isso aqui é um dos motivos que tem a crítica, dizendo, contingenciou tanto da educação, mas era vinculado, não recebeu dinheiro para a educação. Não teve arrecadação específica vinculada para a educação. Então tem que contingenciar. É muitas vezes parecendo que foi uma opção. Existem alguns contingenciamentos que são opções, mas é percentual. Essa aí é como se fosse proporcional a cada um. Mas a maioria dos contingenciamentos que há, que são gigantes, às vezes é porque é vinculado. O governo vai ter que fazer aquilo. Qual o governo que queria assim, dispor fazendo contingenciamento? Somente por áreas que vão chamar vamos dizer assim, a atenção da imprensa, da população, o que a própria imprensa vai bater. Quem vai querer fazer isso? Você acha que o governo faz isso de propósito? Não, porque ele é obrigado por lei. Porque senão ele correria em linha de responsabilidade fiscal, em crime de responsabilidade fiscal, portanto. E aí poderia o impeachment. Então, por isso que o governo nem liga quando sai isso na imprensa, porque se alguém vier questionar, ele diz, olha, sou obrigado, a lei de responsabilidade fiscal fala que eu tenho que fazer esse contingenciamento. Da renúncia de receita. Então, esse aqui é bizu, porque sempre cai. Ele vai contar uma historinha para você que tinha uma arrecadação para a saúde, e aí, naquele ano, não teve arrecadação, tinha feito contingenciamento, e aí foi feito descontingenciamento, mas aquela despesa não tinha mais motivo de ser feita. Então, esse dinheiro vai para o orçamento geral negativo, tem que ficar na educação, tem que ficar na saúde, porque ele é vinculado a recursos legalmente. Vai estar na lei dizendo que aquele recurso ele é vinculado. Então, mesmo que em exercício diverso, no ano seguinte, ele vai ter que ser usado para aquela função. Porque senão as pessoas poderiam contingenciar, não gastar naquele ano e depois burlar o sistema, pegar aqueles dinheiros e usar em outra coisa. E aí você ia prejudicar outras áreas, né, de política pública, justamente fazendo essa manobra. Então, mesmo que você contingencie esse ano que vem, quando liberar o contingenciamento, o dinheiro vai continuar naquela área. Você vai poder burlar o sistema e usar ele em outra coisa. Da renúncia, pode falar. Num caso de pandemia que nem teve agora, Hum. existe alguma possibilidade de ser utilizado nessa situação? Também não. Também não, isso foi uma discussão. Até que você vai pegar as principais modificações que nós tivemos na área de direito financeiro foi na pandemia. Há muito tempo você não mexia em direito financeiro, somente essa parte de orçamento e despesa. Você viu que foi modificado vários aspectos lá da Constituição. A lei de responsabilidade fiscal foi modificada em vários aspectos temporariamente. Você não aplicou vários limites, mas essas regras de vinculação não mudam. Então, o que aconteceu foi o seguinte: você criou vários orçamentos. Na realidade, você tem um orçamento na União, que foi chamado orçamento de guerra, é um orçamento paralelo, foi feito em gastos somente na pandemia. Na verdade, na pandemia, a gente gastou 300 bilhões que não foram computados no orçamento. Estão fora do orçamento esse déficit. Porque senão, eles já tinham um déficit normal, primário, nominal do orçamento daqueles anos. Só que aí você criou na época lá um orçamento paralelo, é só gastando, computando aqui, dizendo, isso aqui é da pandemia, isso aqui é da pandemia, isso aqui é da pandemia. Na verdade, é justamente o valor da reforma da Previdência que tinha sido feito na época. Ou seja, esperem, logo, logo a gente vai ter que fazer uma reforma da Previdência, porque esse déficit, uma hora, vai ter que ser equacionado. E o lucro, o superávit que a gente teria com aquela reforma da Previdência de 2019 não ocorreu. Então, na verdade, está em déficit de novo, previdenciário. Artigo 14, que sem previsão de acabar esse déficit. Artigo 14, renúncia de receita. A concessão, ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra a renúncia de receita, deverá estar acompanhado a estimativa de impacto orçamentário e financeiro, no exercício em que deve iniciar sua vigência, e nos dois seguintes, a atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e pelo menos uma das seguintes condições. Pegadinha. Pelo menos uma das seguintes condições. Tem que ser as duas? Não. Pode ser uma das seguintes condições. Então, você vai fazer uma renúncia de receita. Lembra que lá na LDO você tinha que ter no exercício X0 e para frente X1, X2. E para trás, lembra? Para trás era o quê? 3. Então, era X menos 1, X
menos 2 e x menos 3. Lembra lá que na LDO toda hora ele falava, ó, você vai ter que pegar os 3 para trás, fazer para a minha média, e dizer no exercício o que, é que você quer, e para os 2 para frente esse impacto. Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, toda vez que você fazer uma renúncia de receita, eu quero que você me diga o impacto disso agora, x0, a LRF sempre vai trabalhar com isso, x0 e 2 para frente. E ainda disse o seguinte, na renúncia de receita, eu quero que você me faça pelo menos uma das seguintes condições. Para você dar essa renúncia, você tem que fazer o seguinte, uma demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo da lei na lei de diretrizes orçamentárias. Não tem um anexo de metas fiscais, você tem que comprovar aqui na LOA que essa renúncia, esse ano e para os 2 seguintes, não vai afetar as metas. Isso é uma opção. Se você for dar essa isenção, anistia, o que for, qualquer renúncia de receita, vai deixar de arrecadar? Me prove agora no demonstrativo que lá aquelas metas que você previu na LDO não vão ser afetadas. Agora, nem nos 2 seguintes. Outra opção para você dar essa isenção para determinado setor, para determinada empresa. Ela deve estar, porque é pelo menos uma das condições, está acompanhada de medidas de compensação. Ou seja, eu vou deixar de cobrar desse setor, você lembra que eu falei do pacote de bondade? Mas qual é a compensação? Quem vai pagar mais? Quem vai pagar a conta? Tem almoço grátis. Qual é a medida de compensação? Você vai aumentar o IPI? Você vai aumentar o imposto de exportação, de importação? Você tem que ter uma compensação. Porque tem que dar, no final das contas, não existe almoço grátis. Tem que dar 0 a 0 isso aí. No período mencionado no caput, qual é o período? x0, mais 2 para frente. Quais são as medidas de compensação nesse ano que a LOA está sendo feita, que vai aplicar essa LOA de 2 seguintes, ou seja, 2025, tem que falar 2026 e 2027, quais são as medidas de compensação em 2025, em 2026 e 2027, para você dar essa isenção. Por meio de aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Então, o que a LRF criou? Qualquer isenção ou anistia, você vai ter que me mostrar na LOA. Primeiro, vai ter que mostrar lá no anexo de metas fiscais. Segundo, você vai trazer na LOA mostrando que essa estimativa de renúncia de receita não impacta o anexo de metas fiscais. Ou seja, o que está previsto lá de metas, você vai conseguir, comprovando no ano, em que você, mostrando isso no ano que você está concedendo, e os 2 seguintes, ou me diga aonde é que você vai aumentar a alíquota, vai ampliar a sua receita, vai aumentar a base de cálculo, vai ter majoração do tributo, ou vai criar um novo tributo para isso. Então, a isenção, ela tem que estar... Isenção, eu sempre falo isenção, mas é renúncia de receita. Pode ser uma subvenção, pode ser o que for. É uma renúncia de receita. Vai deixar de arrecadar? Me diga pelo menos uma coisa. Não vai afetar as metas fiscais? Se você comprovou isso, está bom. Foi pelo menos uma das situações. Se eu não comprovou isso, que não vai ter impacto, vai ter impacto nas metas fiscais, mas eu estou mostrando aqui acompanhado que eu vou aumentar, vai ter essa medida de compensação, vou aumentar esse tributo, que vai compensar essa renúncia de receita que eu dou para esse setor, para esse segmento, para essa empresa. Isso é feito, lembrando que isso aqui que a gente está falando, todas as leis, toda a parte orçamentária que a gente está estudando, desde a semana passada, isso se aplica ao Estado, ao município. Inclusive, né, se você trabalhar no município, vai ter que cumprir isso, se trabalhar no Estado, vai ter que cumprir isso. Se você for trabalhar numa fiscalização do Tribunal de Contas, você vai monitorar isso. Veio para o Estado uma empresa que ganhou uma isenção de X anos do ICMS. Vai ter que mostrar isso aqui. Vai ter que respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Vai ter que ser verificado isso. O Tribunal de Contas vai verificar isso. O promotor de justiça verifica isso. Então, todo mundo vai olhar nisso. Então, vamos lá. LRF. Artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo e benefício de carga de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, ela deve estar acompanhada de estimativa do impacto disso, orçamentário e financeiro, no exercício em que deve iniciar a sua vigência e nos 2 seguintes. Atender a LDO e atender a pelo menos, normalmente cai em questão de dizer dos 2, né? Pelo menos um.
Pegadinha é essa também, você cobra pelo menos um. Demonstração pelo proponente de que a renúncia ela foi considerada na estimativa da receita da Lua e que não afetará as metas previstas no anexo de metas fiscais da União. Ou seja, já foi previsto que essa isenção a gente vai dar, não vai ter nenhuma medida de compensação, mas não vai afetar a meta. A gente já tem superávit de receita, já tem alguma coisa prevista, então não vai afetar. Você já considerou ela na estimativa de receita, então já considerou que não vai impactar. Ou, se você não fez isso, vai ter que estar acompanhada de medidas de compensação por meio do quê? Aumento de receita, proveniente de quê? Elevação de alíquota, né, percentual, ampliação da base de cálculo, pode ser acumulada, ou a criação de um tributo ou contribuição. Observações. A renúncia de receita compreende a anistia, que é perdão da dívida, perdão da multa, né? Remissão, que é perdão da dívida, subsídio, concessão de dinheiro feito pelo governo para estimular a economia, crédito presumido, redução da carga tributária na forma de crédito tributo. Crédito presumido é você paga o tributo, você tem um crédito presumido. Só que você não utiliza esse crédito. Você não utiliza esse crédito porque você não fez a venda, aquela coisa toda. Ou seja, tem uma renúncia de receita. Você não precisa pagar aquele crédito. Ele está presumido ainda. Você pode abater ele de uma futura próxima negociação ou uma relação jurídica que você vai ter. Então, ele é presumido. O governo não tem direito a esse crédito. Você vai abater ele na hora de pagar o imposto. Então, vai ter uma redução da carga tributária. Concessão de isenção em caráter geral, ou seja, isenção geral. Alteração de alíquota que implique redução discriminada de tributos. O governo também pode reduzir tributos. Modificação da base de cálculo que implique redução discriminada de tributos. Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado. Isso aqui é LRF, artigo 14, parágrafo 1º. Ou seja, tudo isso aqui, que a gente chama de renúncia de receita, que a LRF chama genericamente de renúncia de receita, vai ter que cumprir isso aqui. Então, se quiser fazer uma anistia, vai ter que cumprir lá em cima. Remissão, subsídio, crédito presumido, tudo. Né? Concessão de anistia geral para todo mundo. A alíquota, vai alterar a alíquota e fazer bondade no município. Vou reduzir aqui o ISS, o IPTU do município, vai ter que ter aquilo ali. Vou mudar a base de cálculo aqui, vou reduzir a base de cálculo, vou ganhar menos lá. Vai ganhar, estou reduzindo tributos na prefeitura, no município, no estado, vai ter que ter aquilo ali. Se o ato de concessão de renúncia, se o ato de concessão de renúncia de receita decorrer de medidas de compensação por meio de aumento da receita proveniente de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo ou criação de tributos, o benefício, renúncia de receita, só entrará em vigor quando implementadas tais medidas. Essa aqui também sempre cai. Ele vai falar o seguinte na questão. Você tem que fazer esse aqui, ou constar na LOA que você já previu na estimativa que isso não vai impactar o anexo de metas fiscais, ou seja, já está computado. Mas se você fizer isso aqui, ok, eu vou fazer uma medida de compensação. Só que você só vai conceder, o benefício só vai valer, você diz o seguinte, olha, aqui no estado, essa empresa aqui vai se instalar aqui, e ela não vai pagar tributo. A medida de compensação, oi. E aí, o que vai acontecer? Quando você falar que vai fazer a compensação, essa compensação, ou seja, essa renúncia, só vai valer quando a medida de compensação entrar em vigor. Você vai dizer o seguinte, essa empresa, esse setor não vai pagar mais tributos. Compensação, vou aumentar a alíquota desse imposto. Só que para aumento de alíquota, de acordo com a nossa Constituição, com o Código Tributário Nacional, tem que passar uma lei no Congresso. Você vai mandar essa lei, e quando essa lei for aprovada, é que a renúncia vai começar a valer. Você não pode já dar o desconto prevendo que você vai implantar a compensação. Você tem que implantar a compensação e agora implanta o desconto. Tem que ser 0 a 0, não existe almoço grátis. Então, essa também é pegadinha. Vai contar uma historinha e vai dizer o seguinte, ó, tal município, tal estado fez essa renúncia, fez subsídio, e aí ele disse que havia uma compensação mediante isso. E aí, a empresa já pode ter o subsídio, mesmo que não esteja efetivamente implantado, né, a compensação? Errado. A compensação ela tem que estar efetivamente implantada para que a empresa
ou o setor ganhe o benefício que está previsto. Redução de despesa não é medida de compensação de renúncia de receita. Essa aqui também vai cair direto, cai direto. As regras sobre renúncia de receita, ou seja, você reduzir a despesa para que outro ganhe, também não é renúncia de receita. Você não está renunciando a despesa, você só não está renunciando, desculpa, receita. Você só está equalizando o seu custo, então você não está renunciando. Até porque é despesa, né? Você não está deixando de arrecadar, está deixando de gastar. Nesse caso, você vai ter o chamado superávit do orçamento. Aí pode ser superávit do orçamento corrente, superávit de capital. Depende de onde você deixou de gastar. As regras sobre renúncia de receita não se aplicam às alterações de alíquotas dos seguintes impostos. Essa aqui é pegadinha também. Vamos lá. Imposto sobre importação, imposto sobre exportação, imposto sobre produto industrializado, imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, IOF. Olha o que ele fala aqui. As regras sobre renúncia de receita, aqueles impactos ali, de anexos de métodos fiscais, tem que fazer a medida de compensação, ele não se aplica para esses impostos aqui. Lembrando que ele fala, que a gente fala o seguinte: o que é renúncia de receita? É você alterar a alíquota de forma discriminada de tributos, na forma que você tenha renúncia de receita, na qual você reduza a sua receita, seja menor. Então, se você fizer isso, você vai ter que fazer isso ou isso aqui. Sendo que nesses tributos você não precisa de nada disso. Por quê? Esses são os famosos tributos extrafiscais. Os tributos que fazem com que você manobre a economia de forma que você haja rápido. Se você precisar fazer tudo aquilo, você não vai conseguir fazer essas alterações. Inclusive, esses tributos aqui, se você for estudar direito tributário, você vai ver que eles são exceção ao princípio da legalidade. O poder, no caso aí, o poder executivo, que é o poder executivo, ele sequer precisa mandar a lei para alterar. Ele altera por meio de decreto. Então, você quer melhorar aqui a venda de linha branca, você vai lá e muda o imposto de produtos industrializados. Quer mudar aqui uma questão de importação, você vai lá e muda. Teve agora de Shopee, essas questões de importação que tem nesse site. Você vê que a discussão nem foi para o Congresso, foi o próprio governo que foi lá e aumentou o imposto. Então, esse é só o princípio da legalidade. Já tem um limite parâmetro, já foi aprovado pelo Congresso e o governo vai fazendo isso. Então, para esses impostos, é só lembrar do imposto extrafiscal, II, IE, IPI e IOF. Para esse, não precisa cumprir. E se você precisasse cumprir, você não teria a possibilidade de fazer justamente essa movimentação que a economia precisa. Preciso travar aqui, porque está vindo muita importação. Preciso travar aqui determinado setor. Preciso incentivar determinado setor. Melhorar a venda de carros. Então, tem que reduzir o IPI de carros para ter mais vendas, gerar a economia dessa área. Na linha branca, a venda de produtos na linha branca, tem que fazer. Então, se tivesse que fazer todas aquelas questões ali, você não ia conseguir fazer isso da forma que a economia precisa. Quinta, as regras sobre renúncia de receita não se aplicam ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior aos respectivos custos da cobrança. Isso aqui também é importante, mas isso aqui é fácil. É só lembrar da PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Existe uma portaria na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que diz o seguinte: determinado crédito não faz sentido eu cobrar, porque o custo dele é maior do que eu vou receber. O custo de cobrança é maior do que eu vou receber. Então, eu vou fazer uma renúncia de receita, ou seja, o cancelamento desse débito. Cancelamento do débito do ponto de vista do credor. Isso aí é uma renúncia de receita, você vai deixar de arrecadar. Só que por que você vai cancelar esse débito? Cancelar é como se fosse, na verdade, não é nem um cancelamento. Normalmente aqui no governo federal não faz cancelamento. Toda Procuradoria de Fazenda fazem isso. Por quê? Porque se você movimentar um procurador municipal, um procurador de Estado ou um procurador da Fazenda Nacional para cobrar aquilo, é maior o custo do que você vai. Imagina, você correr atrás de cobrar R$ 1.000, R$ 500 para o cidadão que está devendo. O tempo que você vai entrar na justiça, processo, acompanhar aquele processo, então você prefere cancelar. E nesse caso, de novo, não precisa fazer toda aquela situação que você tem ali em cima. Então, atenção, nesses últimos dois aqui, em especial, que já assim, várias provas caíram. Esse tipo de imposto
esse tipo de impostos. Não precisa aplicação. E o cancelamento do débito, que os montantes sejam inferiores ao respectivo custo da cobrança, também você não precisa fazer. São exceções. Né? Não confunda isenção de caráter não geral, que é renúncia de receita, isenção em caráter geral. Não é renúncia de receita. Ah, peraí. Isenção de isenção em caráter não geral. Ok. Não. Tá certo. Não geral. Se for uma isenção de caráter geral, aí vai entrar na exceção. Cadê? Deixa eu ver se ele botou aqui. Dá uma pegadinha. Mais outra pegadinha. Cheio de pegadinha nessa parte aqui. A isenção de caráter geral é para todo mundo. De não geral, é para um setor como empresa específica. Então, nesse caso, você vai ter que fazer renúncia de receita. Sendo renúncia de receita, de novo, vai cumprir o quadrinho aqui. Vai ter que estar o impacto orçamentário e financeiro no exercício dos dois seguintes e vai ter que ter uma dessas medidas aqui. Se for uma isenção não geral. Esse aqui tem que bater bastante antes. Do aumento de despesa, para a gente finalizar hoje. Do aumento da despesa. A criação, expansão, aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes, de novo, dois subsequentes, ou seja, aqui nesse caso você vai aumentar a despesa. Ali você estava deixando de arrecadar, aqui você está aumentando a despesa. Declaração do ordenador de despesas de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 16. Requisitos para aumento de despesa. Estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes. Declaração do ordenador de despesas de que tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA-LDO. Observações importantes. A estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes será acompanhada de premissas, metodologia de cálculo utilizadas. Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, tornou-se dispensável a estimativa de impacto orçamentário e financeiro para despesas irrelevantes, ou seja, despesas pequenas. Para as despesas ordinárias, rotineiras da administração pública já previstas no orçamento, não é previsto a estimativa do impacto do orçamento financeiro. Artigo 16, parágrafo 4º. Os requisitos para aumento de despesa constituem condição prévia para empenho, licitação de serviços, fornecimento de bens, execução de obras, desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o artigo 182 da Constituição Federal. Eu acho que esse aqui é a reforma agrária, 182, não me lembro. Tem 3 tipos de desapropriação de imóvel. Não, reforma agrária não, é imóvel urbano, agora me lembro agora. E tem 4 tipos de desapropriação. Para fins sociais, reforma agrária, para utilidade pública, para interesse social. Agora me lembro do 182, qual é o que era a função. Depois eu vou dar uma olhada aqui. Esse é urbano, só pode ser para fins sociais ou para interesse público. 182. Vou olhar aqui. Despesa obrigatória de caráter continuado. Artigo 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Ele se lembra da discussão que a gente teve numa aula anterior, que na Constituição fala mais de um ano, despesa, programas de duração continuada, na Constituição fala, programas de duração continuadas tem que estar no PPA ou lei que autorize constar no PPA. E aqui ele fala um outro termo, por isso que eu confundi. Confundi não, né? A gente acabou chegando à conclusão que quando a LRF falar em despesa obrigatória de caráter continuado, ela está falando de despesa superior a 2 anos. 2 anos. Na Constituição fala que despesas que sejam maior que um exercício financeiro, ou seja, maior que um ano, elas são despesas de programa de duração continuada, então tem que constar no PPA ou de uma lei que faça constar. Então, a LRF considera-se obrigatória de caráter continuado, a despesa corrente, derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo, que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 anos. Exemplo, pagamento de aposentadorias de servidores públicos é um exemplo de despesa obrigatória de caráter continuado. Se uma lei determina que o ente público é responsável por pagar aposentadorias aos servidores por um período superior a 2 anos, essa despesa é classificada de caráter continuado. Isso significa
que mesmo que as condições econômicas ou financeiras do ente públicos e se alterarem ao longo dos anos, a obrigação de pagar as aposentadorias deve ser mantida durante o período estabelecido em lei. Passou de 2 anos, a despesa. Essa aqui eu vou ter que deixar para amanhã. Ele tem até a página 28, então a gente tem mais 7 páginas. Essa aqui a gente tem que fazer com cuidado, então vou deixar para amanhã. Isso aqui também é outro campeão de ocorrência em prova de concurso, que é justamente os limites da despesa com o pessoal, Estado, município e União. Só que a gente vai ver aqui, tem que ler com calma, porque tem um bocado de pegadinha aqui que você vai ter que cumprir. Se a gente for ver aqui, ó, vai ter legislativo, judiciário, tem um bocado de regrinha que a gente vai ter que fazer. E hoje é quarta-feira. Então a gente finaliza amanhã essas últimas 8 páginas, e aí na sexta-feira a gente faz os exercícios. Parar aqui.